Hola amigos de Amor por el Voleibol, hoy tengo de nuevo el placer y la alegría de conversar con alguien de este Brasil, del voleibol increíble de Brasil, que siempre todos hemos admirado, especialmente en Chile. Y hoy me toca la oportunidad de conversar con una jugadora, una gigante del voleibol brasilero, que tiene un currículum espectacular, tanto en indoor, en beach, en Juegos Olímpicos. Es una verdadera gigante del voleibol de Brasil. Me refiero a Lenice Peluso, con quien estamos hoy día conversando. ¿Cómo estás, Lenice? Mucho gusto. Muito gusto, anche a mim. Para mim também. Fantástico. Posso falar da minha vida, que tenho muito tempo com o voleibol. Exactamente. Comecei a jogar com 11 anos, Uhum. 1972, Ok. com as equipes de base. E logo fui chamada para jogar com a seleção brasileira juniores, Uhum. em 76, com 15 anos. Ali começa uma paixão pelo esporte e não me sono fermata nunca mais. Continuei jogando sempre com muito prazer. É uma coisa que está dentro de mim e agora trabalho com crianças, com a base. Penso que tenho a possibilidade de passar todos os ensinamentos adquiridos em toda a vida do esporte, como jogadora, como treinadora e como persona. Penso que é um período muito importante na vida da formação da jogadora. Por isso, tenho muito prazer de estar falando com você de toda essa experiência que é a minha vida. Fantástico. Cuéntame, Lenice, ¿por qué comenzaste a jugar voleibol? Porque Brasil hay muchos deportes, es un país muy deportivo, pero ¿por qué elegiste tú jugar voleibol? ¿Cuál fue tu comienzo y dónde? A minha madre, quando era jovem, jogava. Uhum. Ela e suas duas irmãs, sorelas, irmãs. Sim. Meu irmão e minha irmã também começaram a jogar no clube. Meu papá foi da aeronáutica militar. Yeah. Todo em fim de semana se jogava. Eu era pequena, solamente olhava, admirava. Depois, o irmão e irmãs foram jogar ao clube. E não me recordo se sono stata io, né, a ter a voglia di giocare, o la mamma ha detto va anche Lenice giocare, da piccola. E io sono entrata in questo club, ho cominciato a giocare e cominciato lì a giocare mirim, infantil, juniores e fino a adulto. Muito determinada, penso que é uma coisa que vem do papá militar, com a disciplina, com o horário, com todas as coisas que um atleta deve praticar. Exacto. Se tem de treinar, vamos treinar. Se tem que dormir, vamos dormir. Se devemos comer, viajar, estava sempre pronta para todas as indicações do treinador. Exacto. E comecei a jogar com muita alegria. Era sempre muito... Em Brasil se diz moleca. Uma bambina, uma ragazza que voleva alegria. Jogar e dava piacere. Muito prazer. Comecei a jogar e não parei nunca mais, porque é uma coisa que está dentro de mim. Jogar, passar coisas pelas companheiras que estão juntas na equipe, tentar sempre melhorar, estar sempre à frente, buscando algo mais. Porque lá, na primeira convocação com a seleção brasileira, havia 15 anos, em uma esquadra de 20 anos, para jogar um sul-americano com Peru na finale.
sempre admirava as outras jogadoras, porque eram bravas. Eu era uma menina, uma pequena jogadora. Exacto. E logo outras convocações, sempre com jogadoras mais experientes. Então, é uma escola. Exacto. Que você começa sem saber nada e começa a aprender com as outras jogadoras, com treinadores também. É certo. E sempre é uma troca. Uma troca. Sempre nella nazionale havia essa troca. Dovevo guardare, olhare para aprender. Sempre querendo aprender mais. Quería preguntarte, Lenice, bueno, comentar primero lo que dices tú, que el voleibol es un deporte de mucha alegría, que debe ser siempre así, debe ser un deporte para disfrutar. Y lo otro quería preguntarte, que cómo era el voleibol femenino en esos años, cuando tú comenzaste a jugar, porque obviamente hoy día el voleibol en Brasil, femenino, masculino, es de otro mundo, pero cuando tú comenzaste a jugar, ¿cómo era la liga? ¿Cómo era el nivel que existía entonces? Não, hoje tudo é diferente. Sí. Era menos competitivo? Não. Era Flamengo, Fluminense. Eu jogava em uma outra equipe, era Tijuca. Mas sempre um nível muito bom, porque as jogadoras eram já de seleção brasileira, as equipes adversárias. Claro. E sempre muito a aprender, porque duas equipes de alto nível, e sempre fora de Rio de Janeiro, também São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, com boas equipes. Era um campeonato, Copa Brasil, talvez se chamava Campeonato Brasileiro de Seleções, Rio de Janeiro contra Minas, contra São Paulo, contra Pernambuco, e sempre tinha esse intercâmbio. Depois começaram os campeonatos de clubes. Somente representantes dos clubes iam para o Campeonato Brasileiro e não mais seleção do estado na categoria adulta. Ok. ¿Y existía en esa época en Brasil la cobertura de medios que hay hoy día, televisión, prensa, o era poco? ¿Cómo era entonces? Era muito pouco. Começou mais quando 1980, as empresas começaram a patrocinar. Okay. Bradesco, Atlântica Boa Vista, Pirelli. Eu joguei na Pirelli em 1980. E a televisão começou a transmitir ali. Ali começou a profissionalizar a jogadora. Claro. Oye, y tú, bueno, dali, sí, y tú, bueno, tú... Não, dali em diante que começou a profissionalizar. Ok. Y tú viviste toda esa etapa, la etapa de que no era tan famoso y después se fue haciendo más profesional. Y a nivel de selecciones, a ti te tocó jugar sudamericanos, panamericanos y también Juegos Olímpicos. ¿Cómo fue para ti, en lo personal, de alguien que comenzó muy pequeña a jugar a tan alto nivel? ¿Cómo fue para ti como persona esa experiencia tan maravillosa? É uma experiência de você adquirir coisas que não se adquire numa vida do dia a dia. Em minha casa somos 4 irmãos. Yeah. Eu tenho um temperamento totalmente diferente. Me entendes quando eu digo temperamento? Perfecto. Atitude, personalidade, individualidade, pronta para tudo a qualquer hora. Porque o esporte, com 16 anos, eu já não morava mais em casa, já estava fora de casa. Claro. Então, estudo, problemas de saúde, de relacionamento, tudo sozinha. Você tem que resolver a vida sozinha, não mora mais com os pais. Certo. Então, é uma experiência muito válida. É uma coisa que somente quem passa sabe o valor que tem. Fui para a Olimpíada com 19 anos, em 1980. Hoje sabemos que uma Olimpíada é um mega evento. Sim. É um evento magnífico. Muito dinheiro, muitos países, muita coisa em jogo, né? Muitas coisas. A mídia.
Mas em 1980 não sabíamos nada. Nós fomos convidadas por causa do boicote. Sim, sim. Então, treinamos 2 meses, não me lembro, 3 meses, muito pouco. Sim. E fomos. Era uma coisa do outro mundo, porque não se fazia ideia. Talvez nem na televisão tivesse visto a Olimpíada de Montreal. É difícil. Claro. Mas era uma coisa maravilhosa. É uma experiência de ver Rússia, Alemanha Oriental, Bulgária, Romênia, países pequenos, a cortina de ferro, Bulgária, Romênia, Hungria, com jogadoras muito altas. Era um jogo muito de força, não velocidade, porque com o boicote não tinha Japão, China, claro. Coreia, né? Estados Unidos. Claro. Então era um voleibol mais lento, mas muito forte e alto. Exacto. Oye, y en lo deportivo, ¿cómo te sentiste? Bueno, me estás diciendo que había diferencias porque el deporte de esos países, detrás de la cortina de hierro, era muy físico, muy fuerte, con jugadoras muy altas. Pero ustedes, como equipo brasilero, a pesar de haber entrenado un poco, ¿cómo te sentiste jugando? ¿Cómo sentiste tú el voleibol de tu equipo para después poder avanzar? Porque usted, obviamente, mujeres en Brasil fueron creciendo y fueron cada vez mejores. Pero ¿cómo te sentiste que tu equipo funcionó, pese al poco tiempo que tuvieron para entrenar? Nossa equipe não foi preparada. Não tivemos tempo para treinamento. Mas jogava com velocidade um pouco e também com bolas altas de força. Claro. Mas acredito que as outras equipes tinham um intercâmbio maior do que Brasil. Porque Brasil e América do Sul, solamente Peru era uma equipe igual. Claro. E não tinha tanto intercâmbio ainda. Então, quando você chega para jogar como equipe num país pequeno, onde um outro país é muito próximo, uma viagem de 2 horas, você já está em outro país. Eu acredito que elas estavam mais preparadas e mais habituadas com uma competição desse nível. Eu tinha 19 anos, mas tinha Vera Mossa com 15 anos. Muito jovens. Tínhamos uma equipe com 6 jogadoras mais experientes e talvez 6 mais novas. Perfeito. Foi um aprendizado. Exacto. Tinham 8 equipes, ficamos em sétimo lugar. Sí, sí. Exacto. Oye, Lenice, yo he tenido la suerte, como te conversaba fuera de cámara, de entrevistar también a hombres del voleibol de esa época, y me decían que, tal como tú dices, que a partir del 80 empezó a haber mucha inversión de empresas, Pirelli, Bradesco, mucha inversión y se produjo un cambio muy fuerte en Brasil. ¿Fue también para las mujeres, fue igual o hubo diferencias y ustedes también aprovecharon esa instancia o fue más difícil para ustedes? Não, eu acredito que mais fácil para o masculino, para os homens. Os homens tiveram mais oportunidades e havia um pouco mais de regalia, entende? Regalias para masculino. Depois uma Jaqueline, Isabel começaram com algumas atitudes de revolta com a questão de salário, patrocínio, e as coisas começaram a ficar diferentes. Perfecto. Perfecto. Oye, y en tu carrera como voleibolista, ¿qué vino después para ti? Después de los Juegos Olímpicos, los Sudamericanos, ¿cómo fue para ti estos comienzos de los 80? ¿Seguiste en la selección, en clubes? ¿Cómo fue para ti tu evolución? Eu casei. Em 1980, eu me casei. Ainda peguei uma seleção de jovens que fomos para a Europa. Quando teve o Sul-Americano em Santo André, 1981, que o Brasil foi campeão pela primeira vez com o Peru, né, depois de muito tempo, eu tinha pedido dispensa,
porque tinha assinado o contrato com uma equipe de São Paulo e começava a trabalhar com crianças, dando aula. E minha mente, minha cabeça sempre muito como meu pai, militar, muito honesta, muito sincera, e pensava como vou ficar o ano inteiro treinando e o clube me pagando. Não, eu não achava isso justo. Então, pensei, eu peço dispensa da seleção adulta, que era início do ano, para o fim do ano, setembro, jogar o juvenil, Mundial Juvenil, acho que no México, 1981. Com a seleção de novos, eu já era capitã. Capitã da equipe. E pensei, adulto, ainda tenho que treinar bastante, faço parte da equipe, mas a minha equipe mesmo seria a juvenil. Então, peço dispensa da adulta para poder jogar o juvenil. Numa pré-convocação, ao início do ano, o meu nome estava na adulta e na juvenil. Numa segunda convocação, o meu nome não estava mais na juvenil. Eu acredito que era uma época que, se você pedia dispensa, você não era mais convocada. Mira. E logo depois, 1982, eu engravidei. Tive uma filha. E não joguei grávida, como a maioria das jogadoras brasileiras jogaram. No momento de saber a notícia, eu parei, não assinei contrato com ninguém e me dediquei somente à maternidade. Então, ano de 1982, eu não joguei mais em clube, em nada, nem seleção. 83, eu voltei ao clube. E nunca mais fui convocada. Mira. É uma coisa que só não sei como saber por quê, mas acontece, não tem problema. Sí, oye, bueno, seguiste jugando en clubes y también jugaste fuera de Brasil, jugaste en Italia, si no me equivoco, también. Sim, em 88 eu recebi um convite do Enio Figueiredo, que estava dirigindo uma equipe na Itália. Com o nome Peluso, eu consegui a cidadania. Perfeito, claro. Joguei como italiana. Então, joguei de 1988 até 1994. Perfeito. 88 e 89, joguei no sul da Itália, as duas temporadas, 88 até 90, com Gabriela Pérez del Solar e com Rosa Garcia. De Peru, perfeito. Do Peru. Fomos terceiro lugar no campeonato italiano e conquistamos a vaga para ir à Copa Confederal. No segunda temporada em outra cidade, joguei em Ancona com Denise Fajardo, Kiba Phipps, americana, e não me lembro outra. Uma brasileira, Ivonete, também, levantadora. Também conquistamos uma vaga para campeonato da Copa Confederal. E depois joguei na Sicília com Smirnova e Tchebukina, da seleção russa. E na outra temporada foi Desislava Nikodimova, búlgara, muito boa, uma central muito forte. E uma belga naturalizada alemã, Nancy Celis. Sim, perfeito. Então, é um intercâmbio, uma experiência muito, muito vasta, muito grande, porque tem a parte da cultura, tem a parte do voleibol, tem a parte da estratégia e da tática diferente, da forma de jogar, da forma de passar as suas coisas para outra pessoa. Tem aquela que não domina o idioma e você precisa ajudar. Né? Você passa da função de ser ajudada no início e depois, como foram 6 anos, você passa a ser uma peça que contribui também na ambientação da nova estrangeira. Exacto. Y
la diferencia, por ejemplo, bueno, de Brasil e Italia, ¿fue mucho para ti en cuanto a campeonato, en cuanto a infraestructura, en cambio muita diferença. ¿Ya? Sim, muita diferença, porque no Brasil chegava a treinar 8 horas por dia. Ya. Eu treinei com o Imai, Nobuhiro Imai, que é um japonês que veio para o Brasil e deu levantou o voleibol do Brasil na década de 70, 80. Uhum. Treinei com o Hinaldo Manta, que era excelente treinador. Joguei com Ana Moser, com Ana Lúcia, com Ana Paula, muitas pessoas, Ana Cláudia, o ano das Anas, eram todas a minha equipe. Teve um ano que a equipe do Brasil tinha várias Anas. Uma equipe muito boa, muito unida, que treinava 8 horas por dia. Quando eu cheguei na Itália, era 1h30, 3 vezes na semana. ¿Tampoco? Era, muito pouco. Mira. Não havia a parte física. A musculação, as corridas, a gente fazia sozinha, as brasileiras, porque a gente sabia que para render, para ter um aproveitamento bom, claro, a gente precisava manter o que a gente tinha adquirido no Brasil. Mira. Então, eu peguei uma época que a Itália não tinha ainda treinadores como tem agora, né? Eles têm treinadores brasileiros, treinadores que estão europeus mesmo lá, é diferente, totalmente diferente. Verdade. Mas acredito que foi a mão do brasileiro que fez a Itália dar essa levantada, porque tinha Bernardo, Radamés Latari, Mauro Grasso, Marco Aurélio Mota, Risola. Todos esses trabalharam na Itália na minha época. E acredito que tenham passado, o Bebeto de Freitas, tenham passado uma mentalidade diferente. E dali a Itália começou a evoluir e ter um papel diferente na Europa, né? Começou a conquistar campeonatos. Mira, Brasil, dando clases. Genial. Oye, Lenice, y cuando tú dejaste de ser jugadora activa, tú estudiaste y te dedicaste a la enseñanza, ¿verdad? Del vôlei deportivo. Quando eu voltei da Itália, em 1994, eu não tinha trabalho. Voltei para o Rio de Janeiro, onde eu vivia antes de ter ido para o profissional, que era em São Paulo. Okay. Então, eu fiquei 15 anos fora do Rio de Janeiro. Quando eu voltei, era ninguém. Não tinha espaço. E nem equipes no Rio de Janeiro. As equipes estavam todas em São Paulo. Caramba. Então, eu resolvi, escondida, fazer vestibular, estudar. E passei. Eu tinha 17 anos sem estudar. Mira. Só dedicados ao voleibol. E aí eu passei na faculdade e pensei, chegou a hora de mudar a chave e pensar na vida com outros olhos, não como jogadora mais. Exacto. E a minha primeira oportunidade de trabalho na Faculdade de Educação Física foi com vôlei de praia. Vôlei de praia, exacto. Bueno, Brasil tiene playas. O meu coordenador foi o Jorge Barros, Jorjão, okay. que treinou masculino, seleção brasileira, com Bebeto, né? E ele me deu uma possibilidade, uma confiança muito grande, me deu uma turma de jovens de 11 a 16 anos, mais ou menos, e praticamente ele confiou o trabalho, e eu fui trabalhando sozinha. Chegou um ponto que as crianças queriam competir, e a academia onde nós treinávamos não tinha interesse em competição. Okay. Eu conversei com o Jorge, ele me deu força, me deu vários conselhos e eu comecei com a minha equipe que se chama LP10, a minha escola. LP de Lenice Peluso e 10 era a camisa que eu jogava.
Perfecto. Então, foi um grupo grande de 15 alunos, mais ou menos, que já jogavam Campeonato Carioca, e nós decidimos o nome, a cor do uniforme, como que as coisas iam funcionar, e foi uma experiência também maravilhosa, maravilhosa, porque existia uma admiração. Eu ainda jogava, eu treinava junto com eles, tinha disposição, saúde, corpo, né? Ainda tinha 40 anos, 42, alguma coisa assim. Agora eu tenho 59, então agora já é outro ritmo. Agora eu tenho o meu grupo, a minha escola, mas eu estou trabalhando mais lazer e social, adultos e crianças, não mais competição. Sempre em Rio, em Barra, ou em que parte agora? Rio de Janeiro, Barra da Tijuca. Perfeito. Barra da Tijuca. Um lugar muito lindo. E também a vivência na escola que eu construí, né, vamos dizer assim, vai ensinando. Eu comecei com aquele intuito e com aquela vontade de competir. Claro. Mas você começa a receber crianças que não querem competir. E você precisa abrir um espaço de inclusão para essa criança. Às vezes não era alta, não tinha um físico favorável, e eu não podia excluir. Eu sou uma educadora. Então, eu comecei a entender que o esporte é uma ferramenta para quem quer chegar lá no alto rendimento, mas também é uma ferramenta para qualquer ser humano. Então, eu montei essas equipes de dupla de vôlei de praia numa idade de 16, 17, até 18 eles tinham. E hoje são dentistas, são jornalistas famosos. Duas foram para a seleção representando a Olimpíada, que é Maria Elisa Antonelli e Bárbara Seixas. Entendeu? Vários jogadores fazem parte de equipes como treinador, como estatístico. Aqueles que não seguiram o esporte, sempre que me encontram, eles dizem como o voleibol deu suporte para que a gente fosse bom profissional. Porque na quadra a gente aprendeu a superar qualquer tipo de adversidade. A gente tem uma confiança corporal muito grande. Então, é um ponto de vista meu. A partir do momento que você domina o seu corpo, o seu movimento, que você entende os seus gestos, a sua fala fica mais segura. Então, eu era tímida na faculdade, já velha, né, com 38 anos, eu me formei com quase 40, muito tímida, muito envergonhada, mas aí o esporte vai te dando a confiança que você tinha na quadra, você começa a dominar numa palestra, num workshop, numa apresentação de monografia. Aí eu fui fazer mestrado, fui fazer pós-graduação, comecei a escrever um livro. Nunca na minha cabeça passou que eu poderia fazer alguma coisa dessas, que eu poderia ensinar, que eu poderia ser professora. Nunca pensei. Mas a coisa vai te levando, a vida vai te levando e você vai aprendendo. Cada criança é um aprendizado. É uma criança com dificuldade, é uma criança que tem um potencial enorme, é a outra que não consegue se expressar, e são os pais que te incomodam ou que te estimulam, e você vai buscando em cada um deles um salto a mais, um degrau que você vai vivendo. Es verdad. É muito bonito. Es muy importante lo que dices tú, es muy bonito, es muy importante. Yo he conversado con otras personas del voleibol, de Chile y otros lados, y lo que dices tú de la inclusión, de incluir y enseñarle a alguien que a lo mejor no es muy alto, que a lo mejor no es tan bueno, pero enseñas valores, enseñas actitud para enfrentar los problemas, para levantarse una y otra vez. Si me equivoco, me levanto y me corrijo y mejoro como persona, como ser humano. Eso es muy bonito lo que dices tú, es muy potente. Porque agora, Alfredo, na pandemia, comecei a dar aula novamente em agosto. Ok.
Então, foram março, abril, maio, junho, julho, 5 meses parada. E eu tive um pouco de receio. Como será? Quem será o público? E agora, com 3 meses, eu estou com quase 20 crianças em 2 turmas, com idade de 7 a 10. Então, no meu pensamento, a criança ficou presa em casa. O esporte libera. Exacto. Mas elas estão necessitadas de comando, de limites. Sí. Então, eu nunca tive crianças nessa faixa etária tão obedientes, Fantástico. tão concentradas, porque elas estavam desesperadas para sair de casa. Claro. Como é ao ar livre, nós estamos fazendo treinamento de máscara, mas é ao ar livre. Sí. Quando precisa, a gente se afasta, respira, tira a máscara. Mas elas estão assim com um desejo maior do que as crianças dessa idade que eu tive no passado. É verdade. Porque o estudo online fez uma mudança muito grande. Sí. El mundo cambiado. Os pais em casa trabalhando, Sí. ou trabalhando fora, e essa criança não tem o que fazer. Exacto. Né? Eu tenho uma neta de 7 anos, e eu percebo, ela precisa de algo mais na pandemia. Não dá para ficar sem ir à escola, sem fazer um esporte. Então, a possibilidade da prática esportiva ao ar livre ter voltado foi maravilhoso. Me trouxe um convívio maior com os pais, que estão podendo entender o meu trabalho. E é exatamente o que você falou agora, Alfredo. Valores e qualidades físicas. Exacto. Então, os pais vêm e eles querem ver o jogo. Eu falo, eu não estou dando voleibol ainda. Eu estou preparando o seu filho primeiro para aprender a andar, saltar, correr na areia. Exacto. Se deslocar, que é totalmente diferente do solo duro do indoor. E estou ensinando a ele valores como liderança, colaboração, respeito, empatia. Então, eu estou com um grupo de pais que estão maravilhados. Eles falam, nunca vi um trabalho assim. Então, a minha comparação é, você, quando tem um filho homem, ele entra no futebol com 3 anos. E no futebol, com 8, ele está treinando tática. A técnica ele aprendeu com 5. Estábamos hablando de tu escuela, lo que tú estás enseñando, más que voleibol, sino también valores, cosas importantes para la vida, para los niños. Y también nos contabas que estás... Estava falando que os pais estão encantados, porque, primeiro, penso que nunca acompanharam, porque estavam trabalhando. Claro. Como estão home office, estão tendo oportunidade de estar junto das crianças. Exato. E começo a aula com brincadeiras, com parte lúdica, depois alguma coisa de gesto e depois brincadeiras novamente coletiva. Quando estão jogando, eu vou conversar com os pais. Não fico perto, porque tem vergonha. As crianças ficam um pouco fechadas. Sim. E enquanto estou com os pais, sempre olhando de longe, vou conversando tudo aquilo que trabalhei. Sempre um pai, uma mãe, né? Ah, mas o jogo tem que ter saque, o jogo tem que ter rodízio. Não me interessa saque, nem rodízio. Elas precisam entender qual é a dinâmica do jogo. Agora, é só lançar a bola por cima da rede, não tem toque, não tem manchete. Uma é mais forte, a outra é mais fraca, então ela começa a ensinar a mais fraca, a passar a bola, a se movimentar, e aí os pais estão conseguindo entender, porque é a questão da empatia. Claro. Não adianta jogar sozinho. O vôlei, a bola vai passar pelo mais fraco.
E se você não tiver, eu aprendi isso, você tem que dar 50% para o seu parceiro e 50% para você. Se você der 100% e ele nada, não ganha. Así es. Você precisa dividir responsabilidades. Então, é um trabalho que me encanta muito, porque é a formação, é a base. Totalmente. Mi padre es profesor de educación física y también de voleibol. Y a él le gusta mucho lo que haces tú, enseñar a niños. Pero a él también le da mucha importancia que los niños disfruten, que jueguen, que les guste el voleibol. Y que no sea algo obligado, no sea algo que sufran. Entonces, Exatamente. que se rían. Y así lentamente vas enseñando, pero que sea un placer. Exatamente. Que sea un placer. Eles precisam estar felizes. Exacto. Felizes. O pai que se aproxima da quadra e começa a falar, abaixa, levanta o braço. Sí, Aí eu devagar me aproximo, papai, aqui eu sou a bruxa, eu dou a bronca, eu que vou falar firme. Em casa, você vai falar. Vai dormir, vai estudar, arruma o seu quarto. Senão ele não vai ter prazer de jogar. ¿Y los papás qué dicen? Os pais querem ensinar. Sí. Enquanto eu estou ensinando a aula, os pais querem falar com as crianças, às vezes. E eu digo, aqui falo eu. Claro, pero cuando tú le dices eso a los papás, ¿ellos qué te responden? Tem razão. Ah, perfecto. Tem razão. Fantástico. Desculpa, tem razão. Qué bueno. Qué bueno. Porque talvez nunca ninguém tenha falado. E eu digo, se você traz a criança para o vôlei e você está educando ela no vôlei também, ela vai dizer, que chato. E em casa eu tenho que arrumar a cama, eu tenho que comer, eu tenho que tomar banho, estudar. Agora aqui também o meu pai e a minha mãe querem, ele vai se afastar, ele vai embora. E os pais compreendem. Compreendem. Bueno. Oye, Lenise, eu sou uma coisa que eu tenho como característica, eu sou muito transparente, muito autêntica. Hoje uma criança fez uma malcriação, entende o que é malcriação? Sim, sim. Eu mandei ela correr, ela não quis correr, ela foi andando, ela chorou e saiu. Não encontrou o pai, ficou fora. Sim. Eu passei por ela e só disse, você está perdendo a aula. Suas amigas estão fazendo lindo. Ela voltou, ficou perto de mim, eu não dei muita atenção. Aí eu perguntei, por que você não correu se era para correr? Eu não gosto de correr. Eu falei, mas no vôlei, se você não correr, a bola vai cair. Claro. E ela continuou na aula. Quando o pai se aproximou, eu logo fui falar. Hoje aconteceu assim, assim, assim. Ele disse, muito bem, é assim mesmo. Fantástico. Falei, ótimo. Oye, Porque Lenise, começa a entender que eu não vou passar a mão na cabeça. Não é meu perfil. Meu perfil é educadora. Eu estou dando valores, eu estou ensinando para a vida. Para o esporte e para a vida. Então, eu me sinto confortável, não fico triste, porque eu acho que eu estou no caminho certo. Entendeu? Perfecto. Lenise, quería preguntarte, bueno, tú hoy día estás como educadora, enseñando valores, deporte, trabajo en equipo, respeto, y como deportista que tú eres, ¿cómo ves hoy día el voleibol en general en Brasil? ¿Cómo lo ves? Porque el voleibol, cuando tú empezaste a jugar, era muy distinto a como hoy, tanto en lo que es el financiamiento, las empresas, incluso también el mismo voleibol, que ha cambiado mucho en las reglas. Hoy día es otro voleibol. Está el líbero, el puntaje. En Brasil las mujeres hoy día son mucho más altas, bueno, los hombres también son gigantes. Hay un desarrollo gigante en voleibol playa, en la playa. ¿Cómo lo ves tú? Desde tu punto de vista, ¿cómo sientes el voleibol hoy día en Brasil?
Ó, eu tenho, assim, não é uma preocupação, porque não é uma preocupação minha, mas eu vejo, assim, hoje, você muito jovem alcança uma estabilidade financeira muito grande. E eu acho que isso pode perturbar a cabeça, entende? Sim. Na minha época, a gente conquistou cada passo, cada degrau. Hoje você sobressai em um campeonato, no outro campeonato você já é a mais valorizada, de um dia para o outro. Sim. Então, é quando a gente diz o sucesso sobe a cabeça. Né? Isso me preocupa um pouco, porque é muita mídia, é muita rede social, é muita exibição. Na minha época, você não podia jogar maquiada. Né? Hoje, todas jogam maquiadas, fazem plástica para estar mais bonita, né? Nariz, seio, queixo, tudo. Sim. A gente jogava por amor. Hoje se joga talvez por amor, por dinheiro, Por moda, por imagem, né? Por número de pessoas no seu fã-clube, não sei. É verdade. Então é uma coisa que eu acho que fica um pouco es distinto, sí, sí. distinto. Y puede cambiar también, como dices tú, los valores, la visión, el foco, que es muy importante. Exato. Está bien. Bueno, para mí, como te comentaba, siempre ha sido muy interesante conocer mucho del voleibol de Brasil, porque desde afuera uno ve la selección, hombres, mujeres, pero hay todo un trabajo gigante que hace gente como tú, con las crianzas, con los niños, en los colegios, en la playa, que es un trabajo fundamental, porque uno afuera no sabe la cantidad de miles de personas que hay jugando voleibol. La selección es la elite, pero abajo hay millones o miles, no sé, de gente jugando y que en alguna parte están. Y tú tienes un rol muy importante con tus niños, de enseñarle y transmitirle tus valores y tu visión del deporte, que eso es muy potente. Así que... eu acredito que aqui no Brasil existe uma distância, uma defasagem entre as escolas e os clubes. Então, por exemplo, eu não sou clube. Eu agora nem tenho equipe de competição, mas as crianças vêm. Vem uma criança de 14 anos. Ela nunca jogou câmbio, que é o jogo que se ensina antes do voleibol, que é segurando a bola. Sim. Então, a escola não prepara a criança. Então, é um espaço que está ficando aberto. Eu escuto muito aluno falar assim, os meninos jogam futebol. E as meninas? Joga queimado. Se não quiser, não precisa fazer nada. Porque a nota é nota 10. É nota 10 para todo mundo no final. Agora, com a internet, eu dei um trabalho escrito. Sim. E não está trabalhando a parte motora. Você manda jogar uma bola e segurar na mão, sem toque, sem manchete, não consegue. Joga a bola vai à frente. Você usa termos lançar, pegar, tocar, bater. Não tem distinção, porque nunca ouviu. Né? Então, a escola, eu acredito que anda preguiçosa. Não dá importância ao que tem que se fazer com 7 anos, 8 anos, 9, que é o formar, educar. Eu tenho um slogan que eu uso, que é educar, formar, transformar. Transformar. Sim. Educar, formar, transformar. Transformar, sim. Então, sempre comento assim, os pais vêm até a mim com uma peça de argila. Entende o que é argila?
barro, terra, Sim, terracota. sim. E eu preciso fazer um boneco. Eu preciso construir. Construir. Se eu Moldear. faço essa construção sem braços e pernas, eu não consigo vendê-lo. Eu coloco ele na loja, numa vitrine, e ninguém vai comprar. Sim. Eu preciso colocar olho, braço, Vas moldeando. pernas, Sim. tudo. Mm. E eu preciso amoldar, eu preciso construir essa peça com as minhas mãos. Exacto. Se eu só faço um pedaço, ele vai ficar na loja e ninguém vai comprar nunca, se ele fosse uma peça de decoração. Así Eu es. uso essa metáfora. Sí, muy lindo. Oye, Lenice, quiero darte las gracias por lo que dices, tus palabras, que en el fondo a mí me hacen mucho sentido, porque también para mí es un sueño que algún día en Chile tengamos esa gente trabajando y haciendo trabajo de base, pero no solamente el trabajo deportivo, sino también de acá, de formación, de valores, que es tan importante. Eh, quiero transmitirte y agradecer tus enseñanzas, eh, porque en el fondo lo que hoy día todo el mundo necesita es poder transformar lo que tenemos todos adentro, todas nuestras capacidades, en transformarlo en algo positivo, en algo que genere más cosas. Y la verdad que me gusta mucho escucharte porque tiene mucho sentido, porque es muy lógico, porque es muy potente. Eh, quiero mandarte un gran abrazo desde Chile, agradecer tu tiempo, esta conversación que me encuentro genial, porque me gusta mucho eso de la formación, de la transformación, el poder traspasar tu enorme experiencia como deportista de alto nivel, olímpica, sudamericana, panamericana, a niños que están partiendo la vida. Así que lo encuentro genial. Te mando un abrazo gigante, los mejores deseos de salud, que estés bien con tu familia, todos. Y nada, ha sido un placer conocerte y poder, bueno, invitarte obviamente a seguir en contacto, porque a mí lo que me gusta mucho, lo que amo del voleibol, que pese que hay diferencias de idiomas, que es de obra, es un idioma en común. El deporte para mí es universal y entregar lo que haces tú para mí es algo muy valioso. Así que te mando un abrazo gigante, te doy muchísimas gracias y feliz de conocerte y de escuchar tus enseñanzas. Eu estive num Sul-Americano Juniores no Chile, em 80. Uhum. Me encanta também essa cidade, muito bonita. Esse país, né? Então, você, quando estiver no Brasil, pode telefonar, pode vir treinar, pode trazer grupos e a gente pode fazer uma troca, um intercâmbio. Fantástico, fantástico. Muchas gracias, Denise, que estés muy bien. Muito obrigado você, muito obrigado, Xisto, pela indicação. E fique à vontade, qualquer coisa é só chamar no Instagram ou no WhatsApp, não tem problema. Fantástico. Espero ter contribuído com o que você estava buscando. Maravilloso. Ha sido muy, muy, muy lindo y muy potente. Muito obrigado.